Fala galera, beleza? Então, a minha situação com a pornografia, a masturbação, começou ali quando eu tinha meus 14 anos. Foi através ali de eu pegando material ali dos meus irmãos ali, porque era uma época bem... não existia ainda a internet. Então assim, era uma coisa que era muito restrita. Para você ter esse conteúdo aí, ou você ia na locadora, ou você ia numa banca de jornais. Então eu descobri o material dos meus irmãos e acabei começando a consumir isso. E um ano depois ali eu já namorava e naquele mesmo tempo ali, enquanto eu namorava, eu ainda continuava tendo esse consumo. Eu poderia ter usado esse tempo aí já para finalizar uma faculdade, para estar me preparando aí melhor aí por um emprego muito melhor, né? Mas eu acabei optando pelo lado ruim. Então ali quando eu já tinha meus 20 anos ali, né? É uma fase que eu pensava, né, bastante, não, quando eu casar eu vou largar isso, isso aqui é uma coisa normal. Então muitas pessoas falam essa mesma coisa, né? Mas não é bem assim que acontece. O que a pornografia fez na minha vida? Fui deixando os meus amigos de lado, as amizades boas, eu fui me focando em outras coisas, mais pro lado da pornografia. Então, quando veio a internet ali, né, os sites, os chats, sites de relacionamentos, eu comecei a me aprofundar mais nisso. E eu só estava me afundando ainda mais. Mesmo na igreja, eu ainda continuava tendo esse tipo de problema. Então eu achava, não, quando chegar a hora eu vou parar. Mas eu nunca consegui. E foi passando o tempo e eu não conseguia mais, assim, eu ficava bastante isolado, eu não estudava, eu só ia trabalhar, eu só estava vivendo só para essa prática mesmo. Os meus sonhos já não eram normais, eram perturbados, eu tinha sonho erótico. Então o que foi me acontecendo? Com o tempo eu fui só me afundando. A pornografia normal já não me fazia efeito. Então eu fui procurando coisas mais profundas, eu fui piorando ainda mais a minha situação. Mas um dia Jesus chegou para mim e me mostrou o quanto que eu estava errado ali, né? E eu fui percebendo. Ele me mostrou, olha, seu pecado tá grande. Se você continuar desse jeito, você vai morrer. Se você continuar desse jeito, você vai pro inferno. E aquilo ali me apavorou bastante. Eu fiquei com muito medo. E depois veio a culpa, veio a acusação do inferno, veio as situações, a vergonha, era a tristeza, o medo, o pavor. Tudo aquilo ali estava me consumindo. E eu cheguei a um estado assim que eu sabia, eu sou um viciado, eu precisava de ajuda. E graças a Deus que Cristo ali, ele me parou. Senão, eu teria morrido, eu teria feito o que não presta, eu só teria me perdido. Mas graças a ele, ele pôde estender a mão para ele e me salvar ali. Então, eu comecei a fazer o que? Jejum. Começava das 8 da manhã até o meio-dia ali. Eu fui percebendo ali que isso tinha um resultado, tinha uma influência em mim. Os meus pensamentos diminuíam mais. Então eu comecei a aumentar o ritmo. Eu comecei a passar de um dia inteiro somente na água, somente no líquido. Depois passei para 2 dias, 3 dias seguidos. Eu fui vendo que foi tendo resultado. A minha mente foi melhorando. A minha capacidade de estudo foi melhorando. Eu voltei a estudar, eu comecei uma faculdade. Tudo isso foi se tornando melhor em mim. O convívio com as pessoas também foi se tornando muito melhor. Então, assim, eu ainda continuava tendo os sonhos. E foi uma coisa muito difícil. Foi um ano desse jeito. Assim, você não vicia do dia para noite, tem um processo, foi dias, né? Então a sua libertação também é, assim, é só Jesus mesmo na causa.
Pode ser que ele te liberte um dia, mas comigo foi um processo. Foi um ano nessa situação. Uma situação muito difícil. Graças a Deus eu fui conseguindo sair dos sites, mas eu percebi uma coisa, que ainda a pornografia ainda entrava dentro de mim através das redes sociais. E muitas das vezes eu estava lá no Facebook, eu estava no Instagram, no TikTok, vendo aquelas mulheres dançando ou tendo contato com algum tipo de conteúdo restrito. E isso sempre me levava a cair. Então eu pensava o seguinte: não, vou ficar aí uma semana aí, já fiquei até um mês sem as redes sociais, mas quando eu voltava, eu logo ali eu caía novamente. E eu, nossa, aí voltava aquele processo todinho, vinha um arrependimento, vinha a acusação, vinha a tristeza, vinha a amargura. Então foi uma época muito difícil. Então eu resolvi, vou largar logo, vou deixar logo o Instagram, o TikTok, o Facebook, eu excluí tudo. Passei um bom tempo sem usar e assim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Aí os pensamentos diminuíram bastante, eu consegui me controlar, eu consegui controlar os meus pensamentos através do jejum, através da oração, através da palavra de Deus. Mas quem me auxiliou em tudo isso aí foi Cristo Jesus. E quando eu estava em dificuldade, lá na Bíblia diz, né? Confesse os seus pecados aos seus irmãos. Eu ia lá, chamava os irmãos, confessava, ó, cometi isso, passando por isso, para que haja libertação. E assim na minha vida foi se acontecendo. Quanto mais eu lia a palavra, quanto mais eu jejuava, quanto mais eu orava, mais eu buscava a Deus, eu estava sendo liberto. Então quando eu tirei tudo, Facebook, Instagram, nossa, eu me fortaleci ainda mais. As coisas começaram a melhorar para mim, tudo foi melhorando. E agora, esses dias atrás, eu voltei a usar o Instagram, mas quando eu tava ali, né, já vi aquela sequência lá de vídeos. Então, assim, eu resolvi, não, é melhor que eu fique sem isso do que eu volte para aquela situação, porque hoje eu estou muito bem. Graças a Cristo Jesus, minha vida tem sido transformada. E da mesma forma, Deus pode transformar a sua. Ele pode te libertar. O que é interessante, se você não tirar as redes sociais, você não vai conseguir se libertar disso. É impossível, porque elas vão te puxar novamente para o vício. Não tem como, mas se tu fizer isso, sua vida vai melhorar da água para o vinho. E peça ajuda a Jesus Cristo, que Ele vai te libertar dessa pornografia. Eu passei muito tempo preso nisso, desde os meus 14 anos. Fui começar a ser liberto ali quando eu tinha 29 anos. Então foi um processo muito difícil para mim. E hoje eu ainda luto, eu prefiro não entrar mais nas redes sociais, graças a Deus não dependo mais delas. Eu só preciso, hoje eu só fico com o YouTube, é a melhor plataforma que tem para mim. Então, da mesma forma, isso pode acontecer na sua vida.